Isaías 53. O texto vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Glória a Deus, irmãos, pode se sentar um minutinho. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo, ele é perfeito. Não existe ninguém como o nosso Deus, não é isso? Eu gosto sempre de declarar que esse Deus, nosso Deus, ele é Deus com D maiúsculo. Ele é tão poderoso que ele chama a existência aquilo que não existe. E uma vez, para mostrar o seu poder, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar de minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ele é o Senhor e ele está neste lugar essa noite. Essa profecia que nós lemos, irmãos, ela é uma profecia messiânica. Há várias profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias. Mas o livro onde contém mais profecias a respeito da vida de Jesus, da sua obra e do seu ministério, é no livro do profeta Isaías. Ele é conhecido como profeta messiânico. Existem inúmeras profecias a respeito da vinda do nosso Mestre, do nosso Senhor e do nosso Salvador. E a mais citada no Novo Testamento, sem sombra de dúvida, é o capítulo 53 de Isaías. Porque aqui você vai ver todo o propósito, todo o ministério, tudo aquilo que Jesus Cristo ele havia de passar, como ele de fato passou. E baseado nesse capítulo, eu quero pregar sobre o seguinte tema: Cristo, o nosso perfeito substituto. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele morreu crucificado, não por culpas próprias, pois ele não as possuía, mas para ser o nosso Redentor e Salvador. Jesus não possuía culpa alguma. Quando você vai nesse versículo 9 de Isaías 53, você pode observar o que o texto vai declarar a respeito do Senhor. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus, ele é o único homem nascido de mulher que passou por essa terra, por essa vida, sem cometer nenhuma falta, nenhuma falha moral, nenhum pecado, nenhum engano se achou na sua boca. É o único que passou por essa vida. Então percebe que ele não possuía culpa, não possuía pecado, mas ele veio para ser o nosso substituto. Ele veio para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, para morrer no nosso lugar. Por quê? Porque as Escrituras declaram que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu e você fôssemos pagar pelos nossos pecados, iríamos pagar com sangue, com a vida. Não ficaria um homem de pé, porque a Bíblia declara que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Ninguém que buscasse a Deus, porque todos pecaram e separados estavam da glória de Deus.
Então Jesus Cristo ele veio para pagar o preço no nosso lugar. Porque se por causa de um homem, um único homem, pela desobediência de um homem, o pecado ele entrou no mundo e com ele a morte, seria então justo que também pela obediência de um único homem, também todos os homens fossem justificados por esse sangue que foi derramado lá na cruz, Jesus Cristo Nazareno. Perceba então que ele morreu rejeitado. Cristo morreu rejeitado. O versículo 3 mostra isso. Ele era desprezado, irmãos. Observe. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, as pessoas fugiam dele. Desprezavam ele. Não fizeram dele caso algum. Ele morreu, querido, rejeitado, para que você fosse aceito diante de Deus. Ele morreu para lhe dar a vida. Ele se fez pecado, porque ele não tinha pecado, para que todos fossem aceitos diante daquele que é santo, santo e santo. Ele é santo 3 vezes. Ele foi desaprovado por Israel e seus líderes religiosos. Desaprovado, embora ele fosse aprovado por Deus. Versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Perceba a pergunta: quem deu crédito? Quem deu credibilidade? Quem deu ouvido à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? É interessante observar que a Bíblia nos ensina que Deus, Ele sustenta o universo na palma de suas mãos. Com as suas mãos, Ele sustenta e fez céus e terra. Mas para operar a salvação do homem, Ele não usa apenas seus dedos. Ele não vai usar apenas as suas mãos, mas Ele usa o seu braço forte. Ou seja, Ele dá tudo de si pelo homem, pela humanidade. Lembra do versículo chave da Bíblia? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi rejeitado por Israel, mas aprovado por Deus. Tem um versículo aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Observe. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Ao versículo 37. E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Nenhum profeta que passou por essa terra, nem mesmo Moisés, nem mesmo Elias, operou tantos sinais como Jesus. Nenhum deles. O evangelista João vai dizer que se fosse registrar todos os sinais, todos os milagres que o nosso mestre operou, não haveria biblioteca no mundo capaz de suportar a quantidade de livros e registros dos milagres que ele fez, que ele operou. E detalhe, que ele ainda continua a operar. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se no passado ele salvou, no presente ele também salva. Se no passado ele curou, no presente ele também cura. Se no passado ele ressuscitou defuntos, no presente
esse nome, ó, ele se estremece. Principalmente quando a gente fala ou prega sobre o poder que é no sangue de Jesus. Ah, Deus. Então veja que ele foi desaprovado por Israel, mas ele foi aprovado por Deus. Não importa se o homem o rejeitou, importa que Deus, o Pai, o aprovou. E Deus deu prova disso, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Ele não tinha, por que ele foi rejeitado? Porque ele não tinha o tipo de beleza que Israel aprovava. Olha o versículo 2, irmãos, de Isaías 53, e você vai observar comigo. Olha o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Veja por que ele foi rejeitado. Porque ele não tinha um tipo de beleza que os homens aprovam. Ele não tinha ali, querido, usar grandezas terrestres, atributos físicos. Não tinha aquela aparência bela, sabe assim? O William até foi cantado aqui, né? Sabe essas obras de arte de grandes pintores da antiguidade, como Leonardo da Vinci, e você vai ver aquela pintura linda dos grandes pintores, Jesus com cabelo caracolado, cor de chocolate, rostinho afinado, aquela beleza toda, olhos verdes. Querido, mas a Bíblia declara que ele não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza, querido. Ele tinha para que nós o desejássemos, era desprezado. Por que o homem põe toda essa beleza? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. O que importa para Deus, querido, não é aparência, glórias terrestres, atributos físicos, não é isso. O que importa para Deus é caráter, é santidade e é obediência. Não adianta ter corpinho bonito, boa aparência, se é mau caráter, se é desobediente e se vive uma vida de pecado. Não adianta, porque Deus, ele enxerga e ele vê todas as coisas. E nessa noite ele está contemplando o seu coração. E nessa noite ele contempla essa igreja, porque ele vê tudo. E eu creio, querido, que ele está enxergando dentro de você. Se tem uma coisa que Deus ama, primeiro que ele aborrece duplicidade, falsidade. Mas tem uma coisa que Deus ama, a Bíblia diz: Deus ama pessoas sinceras, pessoas que não têm cera na face, pessoas que são verdadeiras. Deus ama pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Veja então, ele foi desprezado, porque não era o tipo de Salvador que Israel esperava. Versículo 3 mostra isso, querido. Ele foi desprezado, porque naquela época Roma dominava o mundo, o império de ferro, todas as nações. Israel estava subjugada por Roma. Eles esperavam um libertador terrestre, terreno, com a grandeza de Alexandre o Grande. E veja aqui, quando Jesus, sabe quando eles perdem ali aquela toda expectativa? É quando acontece Mateus 21, a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Ele entra montado sobre uma jumentinha, um rei. Na antiguidade, quando entrava numa cidade montado numa jumenta, é porque ele estava ali querendo a paz, promover a paz, levar a paz. Quando ele entrava montado num cavalo, todos entendiam que ele queria a guerra. Quando eles veem Jesus montado numa jumentinha, eles olham: não é esse o nosso libertador. Nós queremos ser libertos de Roma, do Império Romano, do Império de Ferro. Mas eles não entenderam que Jesus Cristo queria primeiro libertar suas almas perdidas, queria
tivessem rejeitado a Jesus. Então veja, ele foi desprezado, porque não era o tipo de Salvador que eles esperavam. Mas eu dou glórias a Deus, porque aí vai entrar o Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para aqueles que eram seus, porém os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Ei, querido, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles passam de criatura para filho de Deus, para filho do Pai. Sabe por que Satanás odeia? É porque você é filho de Deus, e quem é filho, aleluia, tem autoridade. Aleluia. E nós temos autoridade do nosso Deus. Aleluia. Nós temos autoridade. Aleluia. Aí entra o mesmo Espírito, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Somente quem é filho e filha adore a Deus nessa noite. Adore. Porque está chegando a hora. E pelo que eu estou observando aí, algumas coisas sinistras acontecendo. É fogo no Canadá. É um fogaréu terrível que aconteceu no Caribe. Você olha para um lado, chovendo muito, cada alagamento terrível. Olha para o outro, é terremoto. Você olha para o outro, é pessoa desesperada, padecendo fome. E você começa a observar o cumprimento da palavra de Deus. E você vê um homem bebendo pecado como se estivesse bebendo água. Aí Jesus vai declarar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo mundo esfriaria. Mas está chegando a hora que a trombeta vai soar. Aleluia, vai soar. E somente aqueles que são filhos irão ouvir o som da trombeta, irão entrar no céu. Aleluia, não pela janela, porque quem entra pela janela é ladrão e salteador. No céu não entra ladrão, aleluia. Para entrar no céu tem que passar pelas portas, e a porta é Jesus. Jesus de Nazaré, a única porta, não existe outra. Ele era rejeitado, reprovado pelos homens pecadores, mesmo sendo o sumo bem, mesmo sendo o presente de Deus para o homem, mesmo operando tantos sinais, mesmo operando maravilhas, alimentando multidão. Aí quando chega diante do governador Pôncio Pilatos, costume na Páscoa libertar um prisioneiro. Pilatos queria poupar Jesus porque não achou nele. Olhou para ele e falou: não, esse homem não tem nada. E a esposa também de Pôncio Pilatos falou: olha que você vai fazer com esse homem. Essa noite eu sonhei com ele, eu sofri muito, esse homem é justo. Aí Pilatos queria dar um jeitinho de livrar. Aí entrou com a lei: olha, é costume na Páscoa libertar um prisioneiro. Eu tenho aqui, eu tenho Barrabás, gente, que é um terrorista, é um assassino, é um matador, bandido. Mas teve Jesus que multiplicou pães e peixes, levantou os paralíticos, ressuscitou os mortos, limpou leprosos, que alimentou vocês, libertou uma multidão. A quem vocês querem escolher? Aí o povo aponta para Barrabás, o terrorista, o caminho errado, o pecador. Nós queremos Barrabás. Até hoje a humanidade tem rejeitado o mestre, tem virado as costas
afastou desgarrados pelos montes, pelos vales. Cada um se desviava pelo seu caminho. O homem, querido, sem Deus, ele não sabe nem para onde vai. Não sabe o caminho a seguir. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira de Satanás. Só existe um caminho. Só existe uma porta. Só existe uma estrada que leva o homem até o papai do céu. E é aquele que nasceu numa manjedoura. Aleluia. Aleluia. É aquele que o nome dele, querido, o nome dele é doce, suave. Aleluia. Nesse nome, querido, há poder. Aleluia. O nome dele é Jesus. Esse nome lindo, maravilhoso. Esse nome que transforma vidas até hoje. Onde esse nome chega, na casa que esse nome entra, alguma coisa acontece. A mudança, a paz, a libertação. Porque esse nome, ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou seja, o pecado da humanidade inteira, não só do povo naquele tempo, mas os que viveram antes de Jesus na vida dele, o povo naquele tempo e o povo futuro. Ele morreu por todos, porque no passado se usava animais em rituais como substitutos, como sacrifício, mas o sangue daqueles animais não tinha poder de purificar, não tinha poder de lavar o homem do pecado. Era apenas um propósito de cobrir, como se estivesse jogando um lençol sobre a humanidade ou sobre Israel, para que escondesse o pecado do Senhor. É para que aqueles pecados fossem lançados a crédito naquele que um dia viria, trazendo salvação, trazendo libertação. Aquele que João Batista, quando estava batizando, chamando todos de raça de víboras, ensinando a vocês a fugir da ira vindoura. E ele pregava profetas, querido, não profetas desse tempo, que só prega a mensagem para massagear o ego do homem. João Batista não, pregava duro, mas quando ele olha para Jesus, ele fala: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, o nosso substituto. O pecado da humanidade caiu sobre ele. E foi tão forte isso quando isso aconteceu, porque existia ali o ato, como foi ensinado aqui na escola dominical, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os levitas e os sacerdotes chegavam no ato. Os sacerdotes podiam chegar até o lugar santo, onde tinha um candelabro, a mesa com os pães e também ali um incensário. Mas no lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos, onde tinha um véu, onde estava a Arca da Aliança, com o propiciatório e com as tábuas da lei. Lá, somente o sumo sacerdote poderia entrar lá uma única vez no ano. E ele não podia entrar sem sangue nas mãos. Se ele entrasse sem sangue nas mãos, ele estava em desobediência e corria um sério risco. Ele entrava então uma vez por ano com sangue de animais para lançar desperdício sobre o propiciatório. Mas Jesus, ele faz isso uma única vez, quando ele morre na cruz, representando ali o altar de bronze. Ele derrama o sangue dele uma única vez. Ele adentra no lugar santo e o lugar santíssimo, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. E quando no alto daquela cruz ele brada: está consumado, a Bíblia declara que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, mostrando que agora não há mais separação entre o homem e Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus recebe você. Não há mais separação. E a salvação, ela vem de Deus para o homem. Deus já deu um passo na sua direção. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, o que você está esperando para se lançar nos braços do Pai, para se lançar nos braços de Deus? 700 anos antes da cruz, o profeta Isaías, ele anunciou o sacrifício vicário de Cristo.
2000 anos depois, nós podemos dar graça por tal sacrifício, rememorando o fato através da celebração da ceia. Da ceia, esse é o propósito. Devemos analisar o sacrifício de Cristo com amor e ser gratos a Ele por toda a eternidade. O versículo 4 e 5 para fechar. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A salvação para todos na cruz, a libertação para todos na cruz, e a cura para você, tanto no seu corpo físico quanto na sua alma. Eu creio na obra completa de Cristo. Ele veio para salvar, libertar, curar, expulsar demônios, batizar no Espírito Santo e te levar para morar no céu um dia comigo. Vamos pegar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ministrar a ceia do Senhor, eu não posso deixar de fazer um apelo. Talvez você precisa estar fazendo ou renovando sua aliança com Jesus. Você ouviu essa mensagem? Você entendeu que o Senhor te ama e Ele ama de fato. Eu quero convidar você, porque eu quero orar por você, a estar renovando a sua aliança com Jesus. Até mesmo está entregando sua vida a Jesus, você que ainda não tomou essa decisão. Mas de repente essa aliança foi quebrada, você que entregou certa feita a sua vida ao Senhor, mas quebrou a aliança, ou está precisando de renovar sua aliança. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus venha te abençoar. Eu aprendi que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E aprendi também, quando você dá um passo na direção de Jesus, Ele dá 2 na sua direção. Quando você dá 2 passos, Ele dá 4 na sua direção. Então você que precisa renovar sua aliança, eu quero convidar você no altar. Eu quero estar convidando você, porque eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero orar por você. Não perca essa oportunidade. Não perca. Não é pecado, querido. Não é desonroso. Ir para o altar. Ir para o altar é honra. É honra. Olha essa coisa linda, não é? Ir para o altar é honra. Olha que coisa linda. Cadê os obreiros aqui para nos ajudar? Dá aquela chaperta aqui. Coisa linda. É honra. Não tem coisa melhor do que fazer isso. Se há mais alguém, não perca a oportunidade. Isso aí, vamos chegar perto e nós vamos orar e abençoar essas vidas. Abençoar em nome de Jesus. Porque eu aprendi que o Papai do Céu, Ele é abençoador. Ele tem prazer de abençoar. Ele tem prazer de ver os seus filhos abençoados. Quem gosta de ver um homem derrotado e caído, você sabe o nome dele. Mas Jesus não. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Mas vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Quem conhece aquele corinho assim? Deus está aqui. Vocês conhecem? Me ajuda aí. Nas outras igrejas que eu pastorei, era só eu puxar, porque eu não sou de cantar. Quem canta é minha esposa. Mas quando eu puxava o hino, esse corinho, todo mundo já sabia. Tem uma ovelha nossa ali atrás, ali, pode ajudar também. Vamos cantar? Deus está aqui, vamos ministrar? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Deus está em nós.
terceira vez, segura na mão do seu irmão assim, segura na mão dele. E você vai cantar assim: Deus está em ti. Canta desse jeito: Deus está em ti. Vamos lá.